Meus amados irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 22 ao verso 30. Se você encontrou, fique de pé, vai ficando de pé quem achar a palavra do Senhor. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 22 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem nada pode receber, coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Podem assentar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por essa maravilhosa palavra. Palavra que sonda os nossos corações. Palavra que revela, Senhor Deus, as intenções e motivações do nosso coração. Palavra que revela o teu coração, que revela a tua vontade e a tua verdade para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Que teu Espírito Santo seja sobre nós, para compreendermos a verdade da tua santa palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós, Senhor Deus, a ti oramos. Amém. João Batista é um personagem bíblico que nos chama sempre a atenção. Seja pelas roupas que ele vestia, né? Peles de camelo. Seja pela sua alimentação, mel silvestre com gafanhoto. Ou seja, aonde ele exercia o seu ministério. Não era no templo, era no deserto. João Batista também nos chama a atenção pela forma dele pregar, conteúdo da sua mensagem. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. João Batista é um personagem bíblico extraordinário. Essas características que nós não encontramos em outros. Mas há uma característica em João Batista que deve nos chamar a atenção mais do que as outras. É a consciência de quem ele era ou para que ele era chamado. Ele tinha consciência de que ele não era o Messias, mas era o precursor do Messias. E diante dessa consciência de que ele não era o Messias, mas estava a serviço do Messias, ele então demonstra não apego ao ego, à glória, à vaidade, à fama, mas ele demonstra apego à humildade, reconhecendo que a sua missão era simplesmente preparar o caminho para aquele que de fato haveria de vir.
A missão, meus irmãos, portanto, da igreja, e nós como crentes, não é ser o Messias, mas é servir ao Messias. Eu quero, com os irmãos, ler algumas passagens a respeito de João Batista, para que a gente medite no comportamento de João Batista, de como ele não se deixou tomar pela vaidade, pelo orgulho. Porque João Batista, apesar de não estar em um templo, João Batista tinha multidões lhe ouvindo. João Batista tinha discípulos que lhe acompanhavam e lhe serviam. No entanto, João Batista não se deixa dominar, nem se fascinar com isso, porque ele entendia que ele estava a serviço do Messias e que ele não era o Messias. A igreja do Senhor, ela existe e está aí, meus irmãos, por causa do Messias. Muitas vezes temos igrejas, milhares de pessoas, cultos extraordinariamente lotados, mas nestes em que Jesus está fora, não está dentro. Por favor, abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, são textos que falam de Jesus e que registram expressões sinceras do coração de João Batista. Nós lemos, foi lido aqui no início o texto de Pedro, em que Pedro nos alerta de que a gente deve se humilhar, humilhai-vos perante o Senhor e Ele no tempo certo vos exaltará. Resisti ao diabo, mas humilhai-vos diante de Deus. São duas coisas, né? Resistir ao diabo e se humilhar, se submeter a Deus. Muitas vezes nós trocamos, nós resistimos a Deus. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Aquela época, né? A época chamada intertestamentária, que vai ali, quando termina Malaquias e começa Mateus, há um período ali, uma lacuna de 400 anos de silêncio. Deus não falou, Deus não usou nenhum profeta. No entanto, havia vários falsos profetas surgindo, porque havia uma expectativa do povo quanto à chegada do Messias. Todos estavam aguardando ao Messias por causa das profecias. 400 anos. Então aparece João Batista pregando no deserto, numa mensagem forte, numa mensagem firme, numa mensagem dura, que levava as pessoas ao arrependimento. E veja o versículo 15, de Lucas 3,15. Então, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Eu imagino que tentação foi essa que João Batista passou, né? Está lá, vários seguidores, no deserto, várias pessoas se batizando, ou seja, o seu ministério estava produzindo, estava crescendo de vento em popa, e nas pessoas então surgiram aquela dúvida: espera aí, não será ele o Cristo, o ungido, né, prometido? Será ele? Não seria ele, porventura, o próprio Cristo? João responde, João Batista, verso 16, o que é que ele diz? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista poderia simplesmente dizer: não,
não sou eu, ele vai chegar ainda, mas ele não se limita a essa resposta simples, né? Veja, ele inicia falando do batismo, né? Eu vos batizo com água, e no final do verso 16, ele responde qual será o batismo que o Messias vai batizar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas no meio do versículo, ele fala a respeito do Messias que está para chegar e a respeito dele. O Messias não havia ainda chegado, mas ele estava ali. Você imaginou que ele poderia, em um momento, né, de vaidade, e pensar, espera aí, mas será que sou eu não o Messias? Esse povo todo me seguindo, todo mundo aqui no deserto me ouvindo, todo mundo se arrependendo, será que não sou eu o Messias? Mas João Batista, ele responde, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Veja a consciência de João Batista, de que ele não era nada, ele era apenas um instrumento. O verdadeiro Messias estava por vir, ele não era nada. E ele diz mais ainda, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Quem fazia isso, meus irmãos? Era o escravo. E o escravo, na hierarquia mais baixa, lavava os pés do seu senhor. Quando chegava um visitante, um hóspede numa casa, então o escravo, aquele na hierarquia menor, ia lá, já estava a sandália para lavar os pés. E ele diz, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Imaginou isso? O que chama a atenção é que quando o anjo fala a Zacarias, fala a respeito de Jesus, ele diz aliás, de João Batista, ele diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, por uma dedução lógica, a gente entende que uma das características de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que não é vaidoso, é alguém que não pensa ser alguma coisa, mas que não é nada. Alguém cheio do Espírito Santo é que reconhece que ele, Jesus, sim, é alguma coisa. Ele diz, ele vem e é mais poderoso do que eu. Claro que todo o ministério de João Batista estava pautado pelas profecias do Antigo Testamento, que ele tinha conhecimento. Mas o que chama a atenção aqui é que João Batista em nenhum momento ele se deixa enlouquecer pelo poder, porque a palavra é essa, o poder enlouquece o ser humano. Seja uma coisa pequenina, mas nos faz imaginar no momento de loucura que somos alguma coisa, que temos alguma coisa. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as correias, das sandálias do Messias. Versículo 19 aí do capítulo 3 de Lucas, diz que Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João Batista no cárcere. Ser fiel ao chamado é maravilhoso, mas devemos estar conscientes de que essa fidelidade ao chamado de Deus não nos isenta, não nos blinda do sofrimento, muito pelo contrário, muito pelo contrário. João Batista, os próprios apóstolos vão passar por esse sofrimento, decorrente da fidelidade ao chamado. O
chamado de João Batista aqui, meus irmãos, é endireitar o caminho, é preparar o caminho para a chegada do Messias. Como é que ele faz isso? Ele prega sobre o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Messias está chegando. Ele não é o Messias. Mas vocês estão percebendo que João Batista não se deixa vangloriar-se. Porque é aí, meus irmãos, que Satanás trabalha na vida do crente. Seja pastorado, no presbiterato, no diaconato, em uma sociedade da igreja, seja em qualquer função, Satanás, ele lança os seus dardos inflamados, que nos faz imaginar, a loucura, é uma loucura, ser alguma coisa, quando na verdade não somos nada, e não temos nada, a não ser tudo aquilo que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Vamos lá volta lá para o Evangelho de João, agora no capítulo 1, né? No capítulo 1, que temos o testemunho de João Batista. Ele repete o testemunho. E aqui no Evangelho de João, diz que os judeus enviaram mensageiros a ele, versículo 19 do capítulo 1. Os judeus enviaram mensageiro de Jerusalém, os fariseus, os saduceus, vai lá no deserto, mandou um mensageiro, pergunta para João Batista, quem és tu? Novamente, né? Eu aqui, sou a voz que clama no deserto. Aí, a multidão me seguindo aqui, o povo todinho atrás de mim para ouvir a mensagem, para se batizar. Não, João Batista, no verso 20, ele responde, né? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. As pessoas que estavam ali seguindo a ele, rapaz, tu és o Messias, tu és o Cristo. Agora vem os judeus e diz, quem és tu? Eu não sou o Cristo. Ao contrário de Adão e Eva no jardim do Éden, que acolheram com muita satisfação a proposta de Satanás, né? A proposta de Satanás, ali em Gênesis capítulo 3, está resumida naquela frase, aquela afirmação que ele disse, se vocês comerem da fruta, vocês serão iguais a Deus. Então, tudo que vem às nossas mãos, no serviço a Deus, Satanás pode colocar na nossa mente, olha, você não precisa disso, você não precisa de ninguém, agora você é o cara. Você pode humilhar, você pode concentrar o poder, o monopólio do poder em você. João Batista podia fazer isso. Está lá chegando o mensageiro da elite religiosa de Israel. Quem és tu? Não, eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Mas aí então, outras perguntas, né? No versículo 21 do capítulo 1 de João. Quem és, pois? És tu Elias? Pelo menos o profeta Elias, aquele que foi arrebatado para Deus, aquele que confrontou Jezabel, Acabe. Ele disse, não sou. Mas espera aí, pelo menos tu és o profeta. O que é que ele responde? Não. Nem profeta. Não és o Messias. Não és Elias. Mas você deve ser pelo menos um profeta? Não. Meus irmãos, a ordem no reino de Deus ela é totalmente inversa. Quem pensa que não é.
Quem pensa que não é, é. Eu não sou profeta. No entanto, Jesus vai declarar que os profetas vigoraram até João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Dos nascidos de mulher, não tem igual a João Batista. A ordem do reino é inversa à ordem do mundo. Não é me vangloriando, não é me se orgulhando, não, é me humilhando. Pedro diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará em momento oportuno. Na vida do crente, meus irmãos, a exaltação, ela é benéfica quando ela vem de Deus em tempo oportuno. Não quando produzimos isso diante de situações. Ele disse: não, eu não sou profeta, não. Elias: não sou Elias. Mas tu és o Cristo. Não sou o Cristo. Mas então, no verso 22, eles disseram: declara-nos, João Batista, quem és? Para que demos uma resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Essa é uma pergunta que eu acho que cada um de nós, cada crente deveria fazer. Sabe, aquele de alto escalão, se existe isso no reino, né? Ou aquele de menor escalão. Aquele que pensa que é alguma coisa. Aí, João Batista, que dizes a respeito de ti mesmo? Ele vai responder. E ele vai responder citando a Bíblia, né? Isaías 40, verso 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele está dizendo quem ele é, por aquilo que a Bíblia diz quem ele é. Ele é uma voz que clama no deserto, só isso. Eu fico pensando no glamour que nós vemos hoje, né? Em muitos pregadores, e que não encontramos nada disso em Jesus, nos profetas, em João Batista, nos apóstolos, ou denominações que têm para si a prerrogativa de serem a porta para a salvação. Certa vez eu encontrei em uma determinada igreja no interior esta frase na porta da igreja: esta é a porta que leva para a eternidade. E eu olhei assim, a palavra diz isso no Salmo, mas a porta é Jesus. Então, o que João nos ensina nesta noite é que o serviço a Deus, que agrada a Deus, é um serviço de reconhecimento de que você é apenas um instrumento, você não é nada. E por isso não deve se deixar tomar por vanglória. João Batista continua a testemunhar de Jesus no verso 29, olha na sua Bíblia. Veja, verso 29 e verso 30. Sempre que as pessoas perguntam a João a respeito do ministério dele, quem ele era, ele diz: eu não sou nada. E sou ministério? Não, estou preparando apenas o caminho para a chegada dele, o Cristo. Veja, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e não vê Jesus como um rival que vai lhe roubar alguma coisa, o poder, a influência, os discípulos. Não. Ele olha para Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que ele diz, verso 30. É este a favor de quem eu disse:
após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que fosse manifestar a Israel, vim por isso batizando com água. Mas veja o verso 30, ele diz, ele vem após mim, é isso que eu estou pregando. Após mim vem um varão que tem a primazia. Ele não estava pregando, João, ele não estava exercendo seu ministério para a glória dele, para se vangloriar, mas ele estava fazendo o seu trabalho de evangelista, o seu trabalho de servo do Senhor, de profeta, lá no deserto, porque tinha alguém que ia chegar depois dele, que era mais importante do que ele, que tinha a primazia, em primeiro lugar. Já imaginou? Como é diferente? É uma inversão do mundo, né? Você servir para que o outro receba, para que ele fique adiante de você, só o Espírito Santo para fazer isso conosco. Era assim que João Batista agia. Ele tem a primazia. Aí volta lá para o texto que nós lemos no início, João 3, né? João 3. Um versículo, até uma canção, né? Que às vezes a gente canta sem nem pensar no que está cantando, né? Porque às vezes a gente fala algo no cântico, mas na vida é outra totalmente, né? João 3, verso 30. Leia comigo, vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. Permanece o mesmo princípio para nós hoje. Os discípulos vão até João Batista preocupados. Olha, Jesus está batizando, tem mais discípulos do que você. O pessoal está indo para lá se batizar com ele agora. Aí João diz, olha, o homem nada pode receber, coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Meu irmão, minha irmã, se o que você tem, o que você deseja não vem do céu, misericórdia. João está dizendo, ele está aí porque é de Deus, ele vem de Deus. E no verso 20, novamente ele diz, eu não sou o Cristo, eu sou apenas o precursor, aquele que vem antes para preparar o caminho da chegada dele. E no verso 29 ele explica, né? O que tem a noiva é o noivo, ele está falando da igreja e de Cristo. O amigo do noivo, que é ele, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, que é Cristo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. João está vendo ali, ó, a noiva, a igreja, e o noivo, que é Cristo. Eu sou o amigo do noivo. Eu me alegro muito porque está chegando já o momento do encontro do noivo com a noiva. Eles convém que ele cresça e eu diminua. Não sei se você já assistiu a série, né, aquele filme, há uma sequência, acho que 3 ou 4, não sei, não lembro. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, de Tolkien. A história dos seus anéis fala de um anel que é mágico, um anel que dá àquele que o tem em mãos poderes. E no filme tem um personagem chamado Sméagol, bem feio, né? E ele chama o anel de precioso, meu precioso. Porque todas as pessoas que tocam o anel, que tomam posse do anel, se transformam em pessoas más. Corrompe. Porque aquele anel concede poder. E aquela pessoa então passa a se achar superior a todos, superior às leis, acima de qualquer um. O diabo, meus irmãos, ele continua com a mesma estratégia lá de Gênesis 3, a mesma estratégia.
ele trabalha com a nossa vaidade. Ele alimenta a nossa vaidade, o nosso ego. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Há vários exemplos da Bíblia de pessoas que foram orgulhosas, não ouviram a Deus, caíram. Para servirmos a Deus com integridade, precisamos olhar para João Batista, que não é o Messias, mas que no serviço ao Messias, ele se humilhou. Quando ele diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, não importa o que eu esteja passando, se mesmo com o que eu esteja passando, ele cresça, que eu diminua. Esse é o princípio, meus irmãos, que rege o serviço no reino de Deus. E nas nossas orações, precisamos pedir a Deus, assim como o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Senhor, pelo caminho da justiça. Não há ninguém melhor do que Deus para Ele sondar o teu coração, o nosso coração.